que me traz hoje, senhor presidente, a usar esse espaço, é um relato que recebi de uma produtora rural de Dourados. O nome dela é Vanilda Valentim, que, por sinal, senhor presidente, desde o dia 16 de março de 2016, há exatos 5 anos e 8 meses, essa produtora rural está fora da sua propriedade, que teve essa propriedade invadida por indígenas. E até hoje sofre as consequências desse ato, que infelizmente não teve, até o momento, nenhuma manifestação da justiça e muito menos das autoridades públicas ligadas a essa questão, para que resolvesse não só o caso dela, senhor presidente, mas também caso de outros produtores que tiveram e têm as suas propriedades invadidas por indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, mesmo sendo portadoras de títulos de propriedade expedidas pelo Estado brasileiro. Mas, senhor presidente, este final de semana, mais uma vez, sitiantes que têm suas propriedades localizadas ao fundo da aldeia Bororó, em Dourados, tiveram essa situação de novamente serem agredidos por grupos de indígenas, possivelmente mais de 20, constatado pela Polícia Militar de Dourados, que foi chamada ao local por esses sitiantes. Esses indígenas estavam com foices e facões, e essas agressões só pararam no momento em que a Polícia Militar chegou ao local e esses indígenas embrenharam-se pelo matagal e fugiram, deixando 2 senhoras com lesões, inclusive com registro na Polícia Civil de Dourados. Eu digo, senhor presidente, que infelizmente o Estado brasileiro precisa resolver essa situação. Porque são pessoas que, como eu disse anteriormente, têm títulos de propriedade e sofrem a todo momento com essas violências empreendidas pelos indígenas. E, infelizmente, com ONGs ditas indigenistas por trás de todas essas manobras. Algo extremamente importante, senhor presidente, que é importante falar aqui. Nós tivemos, neste final de semana, uma publicação de uma entidade que se diz indigenista, a BIP, que divulgou em uma rede social uma foto de uma criança indígena que tinha sido atacada por um cachorro. E segundo a versão dessa ONG, esse cachorro seria de um sitiante que jogou esse cachorro em direção à criança, causando esses ferimentos. Essa narrativa mentirosa dessa BIP já foi desmentida pelo site Dourados Informa, que foi verificar a fundo essa história e constatou que o cachorro que infelizmente mordeu essa criança indígena foi trazida da própria cidade de Dourados para dentro da aldeia pela família dessa criança que infelizmente sofreu esse ataque. Essas entidades, essas ONGs, senhor presidente, tipo a BIP, a CIMI, e eu como católico repudio a atuação que essas ONGs têm em relação aos povos indígenas, insuflando a todo momento esse tipo de atitude. Eu venho aqui, senhor presidente, como eu já pedi, fiz esse pedido anteriormente, para que o ministro da Justiça pudesse atender esses produtores rurais que foram atacados no seu direito de propriedade, possam receber, não só por parte do governo,
do governo federal, do governo do estado, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, a atenção que eles merecem. E solicito, então, senhor presidente, que essa casa possa juntar forças no sentido de que nós possamos provocar, por parte do governo federal, governo do estado, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, um marco legal para que se acabe com esse tipo de situação. A garantia do direito de propriedade em caso de invasão não tem nada a ver com Polícia Federal. A Polícia Federal ela é responsável, porque os índios são tutelados pela União e responsável pelos índios é a União. Mas a invasão, o esbulho possessório, a agressão, isso é competência exclusivamente do Estado de Mato Grosso do Sul. E na minha visão, se eu não estiver enganado, que eu não sou advogado, quem tem que dar proteção no entorno da aldeia, nas propriedades privadas, titulada pelo Estado e com posse há mais de 80 anos, a reserva indígena Bororó, região Guapiru, ela foi fundada em 1923. O título ainda não está no nome da União. Ainda está aqui no cartório de registro de imóvel, o título lá é Horta Barbosa. Era uma entidade na época que requereu o título e os índios usavam, porque quem deu essas terras em Mato Grosso do Sul das reservas existentes e homologadas não foi a União. A União incorporou esses bens no patrimônio dela, mas quem doou essas terras, quem regulamentou essas terras, quem titulou essas terras, antes de 64, o índio era dono, não o índio Francisco, ou o índio José, ou o índio João. O dono era a etnia Guarani, Kaiowá, é legítima dona do título de posse de tantos mil hectares de terra, o Estado titulou. Em 64, a União acabou com a SPI, criou essa maldição dessa FUNAI e pegou as terras, incorporou no patrimônio da União e hoje o índio é tutelado e ele é usufrutuário. Então, toda invasão de índio, a responsabilidade, eu tenho a impressão que é do Estado de Mato Grosso do Sul e através da Secretaria de Segurança Pública deve dar toda a garantia ao direito de propriedade que ele é, a Constituição também prescrito e sagrado. O que vai acontecer ali nas imediações de Dourados, se não tomar uma providência, é uma tragédia, porque está havendo enfrentamento, inclusive a polícia militar. Indígenas armados, colocou um verdadeiro estado de terror para aquelas pessoas que adquiriram as suas propriedades, que têm um título, que residem há décadas naqueles locais e não tem sossego, deputado Paulo Correia, para dormir, não tem sossego para plantar, não tem sossego para colher. E é importante dizer, deputado Coronel Davi, que nós não estamos falando de indígenas que tradicionalmente ocupam ali a reserva indígena de Dourados e convivem pacificamente há décadas. Tem muita gente vindo de fora e é preciso efetivamente que o poder público, e aí o deputado Zé Teixeira falava em relação à Polícia Federal, mas eu vejo uma omissão do Ministério Público Federal em relação a esse assunto, a esse tema. Portanto, muito bem relacionado por Vossa Excelência, essa chamada de atenção, e é imprescindível que o Ministério da Justiça, junto com a Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público Federal, Polícia Federal, encontre caminhos, porque senão nós teremos tragédia nesse local, porque fatalmente haverá, no momento desse enfrentamento. A Polícia Militar, ela utiliza dos sinais indicativos, mas existe uma distância de tolerância. E eu conversava com o comandante da Polícia Militar Dourados na semana passada, e há uma efetiva preocupação, porque na medida em que há a chegada de indígenas, os produtores desesperados acionam as forças de segurança. E a Polícia Militar vai, e muitas das vezes há essa aproximação, e o risco é muito grande.